Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos para o lado e ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Pensamos que o nosso problema é grande, esquecemos a grandeza de Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não há mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Ele pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Jesus te alcance onde estiver. Este é o encontro, é o momento onde nós temos oportunidade de falar com Deus, de ter um encontro com Ele,
um encontro com a palavra e também um encontro uns com os outros, mesmo de maneira virtual, mas a oportunidade de estarmos juntos. Nesta quarta-feira, o nosso encontro está um pouco diferente. Ele não está ao vivo. Essa é uma gravação, porque por motivo de força maior, eu não pude estar ao vivo com vocês, mas na quarta que vem nós estaremos, tá bom? Mas não deixa de ser igualmente importante este encontro, porque nós vamos ter a oportunidade de falar com Deus e de ouvir a sua palavra. Nesses dias nós temos falado um pouco sobre ética cristã. Ética cristã tem a ver com quem nós somos e o que nós fazemos. Na quarta passada, nós vimos que somos discípulos de Jesus. E o discípulo, como nós já aprendemos, é um imitador, é um seguidor do mestre. Logo, o que um discípulo faz, ele reproduz as ações, o pensamento, o sentimento e as ações de seu mestre. Então, somos discípulos e o que fazemos? Pensamos, sentimos e agimos como Jesus. Como nós vimos, tudo nasce do pensamento, então é necessário que o que ocupa o meu pensamento seja algo bom, agradável, respeitável, justo, de boa fama, como nós aprendemos com os conselhos do apóstolo Paulo, não é verdade? E hoje, então, nós vamos dar mais um passo nessa direção sobre a ética cristã. E a mensagem de hoje não é uma mensagem nova, é uma mensagem que muito provavelmente você já ouviu, mas que tem tudo a ver com este momento. Se o discípulo de Jesus é aquele que pensa como mestre, então é necessário que o meu pensamento passe por uma reciclagem, por uma transformação. E nada é mais eficaz para essa transformação que a palavra de Deus. Por isso, você vai ficar aí agora com uma mensagem sobre a série Checklist. A série Checklist foi uma série que nós a trouxemos para a igreja em outubro do ano passado, terminou em outubro, novembro do ano passado, e nós falamos sobre uma lista de checagens vital para a nossa saúde espiritual enquanto discípulos. E a meditação de agora, ou a mensagem de agora, tem a ver com meditação. E meditação nada mais é que uma transformação da maneira de pensarmos, ou do nosso pensar, tá bom? Então você vai ficar com essa mensagem logo após a oração. Eu gostaria que você aproveitasse. Se você já ouviu essa mensagem, ouça novamente. Nós precisamos interiorizar, internalizar essa grande verdade de que o discípulo de Jesus é aquele que esvazia a mente das coisas do mundo e enche a sua mente com a palavra de Deus. Vamos orar. Logo em seguida, você ficará com a mensagem Meditação da série Checklist. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esta noite, pela oportunidade de ter aqui meus irmãos e minhas irmãs. Eu peço que a tua bênção alcance cada um deles onde estiverem agora e que a tua palavra possa, ó Deus, produzir em nós frutos de transformação, para que, como discípulos, possamos de fato pensar, sentir e agir como Jesus. Queremos, ó Deus querido, ser coerentes com a nossa fé. Nós não queremos, ó Deus, falar uma coisa e viver outra. Então, faça com que a meditação, ó Deus querido, agora na tua palavra e o hábito da meditação como meio de graça venha nos transformar de dentro para fora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique com a série ou com a mensagem Meditação da série Checklist. Tem tudo a ver com o que nós temos conversado nesses dias sobre ética cristã. Quem somos? Somos discípulos. E o que fazemos? Pensamos, sentimos e agimos como mestre. Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que
Que bom que você está assistindo a esse vídeo ou está ouvindo este áudio pelo Spotify ou qualquer outro meio. É muito legal saber que essa mensagem está chegando até você. A mensagem que vai chegar até você, ela é fruto das nossas conversas, das nossas reflexões aqui enquanto comunidade cristã. É aquilo que Deus tem incomodado o nosso coração. E se você está tendo contato com essa mensagem, é muito importante que você curta e que você compartilhe, porque assim outras mais pessoas também poderão ter acesso a esse conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a série de mensagens que nós temos refletido no mês de outubro e que também vai se estender um pouquinho para o primeiro domingo de novembro. O tema é checklist, verificando os itens da caminhada cristã. Checklist, o que é isso? É uma palavra da língua inglesa, uma palavra americanizada, para se referir a uma lista de tarefas ou uma lista que precisa ser lembrada, de práticas que precisam ser lembradas e seguidas, ou verificações importantes para a redução de falhas e que garante o sucesso da missão. Então, imagine você que o nosso tema é justamente nós verificarmos e lembrarmos alguns itens importantes. É chover no molhado dizer que a nossa sociedade hipermoderna, ela meio que está se desintegrando, não é? Se nós observarmos bem, nós estamos perdendo identidade, perdendo valores bem intrínsecos, nós estamos perdendo o senso de missão, de existência, nós temos perdido valores comunitários, né? Valores do nosso ser gregário, temos perdido com isso também muita saúde física, mental, espiritual. Por que disso? Sei lá, né? Muitas coisas podem estar causando isso. Algumas que a gente chuta aí seria o excesso da tecnologia, a falta de autorreflexão, de autoconhecimento, né? Nós temos conhecido muitas coisas, mas às vezes não temos conhecido a nós mesmos, quem nós somos, por que estamos aqui e o que nos motiva a continuar daqui em diante. E muitos dos vícios da alma, né, que filósofos do passado falavam sobre vaidade, preguiça, orgulho e outras coisas mais, são vícios que têm sido cultuados, incentivados, e como qualquer vício, isso tem voltado contra nós e de alguma maneira tem nos feito desintegrar. Tipo aquele filme dos Vingadores, sabe? Quando o Thanos estalou o dedo, né, e aí as pessoas viraram pó. Então, nós temos aos poucos nos tornado pó, temos desintegrado. E o que motiva essa série aqui na nossa comunidade cristã é que os cristãos estão vivendo essa mesma situação de crise, não é? Nós temos tido as mesmas ambições, sofrido com as mesmas angústias de alma, com uma vida igualmente corrida e com uma vida cheia igualmente dos mesmos vícios. Agora, não era para ser assim. Não era para ser assim. Porque nós temos orientação do Mestre quanto a essas questões. Nós temos ferramentas e promessas profundamente esperançosas. Então, esse desespero que nos acomete, esse desintegrar, essas doenças da alma, elas não precisariam estar sendo vividas se nós seguíssemos essas orientações e nos valêssemos das ferramentas que esse Mestre Jesus nos oferece. Então, a conclusão que eu chego é que nós estamos igualmente doentes nesse mundo doido, mesmo sendo cristãos, portadores de grande esperança, porque não temos observado a lista de checagens dada por Deus. Mas que lista é essa, não é? Talvez seja a sua pergunta. A teologia nos ensina algo sobre os meios de graça. O que seriam os meios de graça? Como o termo diz, é um meio, né? Não é um fim, é um meio, que utilizado, que é exercido, executado, propicia uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o meio de graça é um meio que a igreja se vale, é uma prática que a igreja tem, e através dessa prática, o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, age nas nossas vidas. Tendo por premissa, não é, que Deus é a fonte de toda a vida, Deus é a fonte de toda a alegria, Deus é a fonte de toda a realização, Deus é a fonte de todas as coisas. Então, esse meio seria uma disciplina espiritual.
seria uma prática espiritual que tem por finalidade nos fazer relacionar com Deus e Deus, portanto, produz em nós toda a transformação necessária. Então, nessa série, nós temos lembrado alguns meios de graça, não é? São práticas essenciais, lembrado e conhecido, porque alguns não conhecem. Meios essenciais para que a gente tenha vida e vida abundante na presença de Deus. E a primeira prática que nós temos conversado é a prática da meditação. É uma prática presente em muitas religiões no mundo, não é? Temos a meditação das religiões orientais, que tem por objetivo esvaziar a mente, desacelerar e conectar a pessoa a algo transcendente, não é? A meditação cristã, ela também traz essa ideia de se desconectar de muitas das loucuras da vida, aquietar a alma, mas não é somente esvaziar a mente, é mais que isso, é esvaziar a mente dessas muitas loucuras da nossa cultura, desses vícios, dessas ambições estranhas que não nos realizam e encher a mente com a palavra de Deus. Tá? Então a meditação cristã não é só um esvaziar da mente e um desacelerar da vida, é sim tirar essas coisas doidas para nos encher da palavra de Deus, da orientação de Deus, para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Então a meditação cristã é isso, não é só esvaziar, mas é se encher da palavra de Deus. E veja o que a Bíblia diz. Lá no Salmo 1, nós temos a história de um homem feliz, porque o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem. Esse termo bem-aventurado significa muito feliz, não é só um feliz assim, é muito feliz, feliz em essência, feliz em existência, muito feliz é o homem. E aí ele vai descrever para nós uma prática que esse homem tinha muito interessante. Primeiro, algumas práticas que ele não tinha e depois uma que ele tinha, não é? Que era muito importante. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui é interessante que a gente vê um progresso, né? Primeiro é alguém que anda no conselho de um ímpio. O termo ímpio é alguém que não tem fé, né? Que não tem temor. Então, esse homem feliz, ele não anda no conselho dessa pessoa. Ele não se detém, ele não fica preso ao caminho dos pecadores, daqueles que erram o alvo da existência. E ele não se assenta. Então, primeiro ele ouve, perceba que há um progresso, ele não ouve esses conselhos, ele não se prende a esses caminhos e ele nem se assenta em rodas que levam para esse lado. Antes, diz o texto, versículo 2, antes o seu prazer, o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor. Lei aqui é a palavra de Deus, não é? E na sua lei medita de dia e de noite. Perceba, é muito feliz esse homem. Por quê? Porque ele não se prende para esse lado. Antes, o prazer dele é meditar na palavra de Deus, ou seja, encher a sua mente. Em vez de encher a sua mente com conselhos estranhos, ao invés de encher a sua mente, a sua vida com conceitos esquisitos, sabe? Com ambições erradas, ele se enche de dia e de noite com a palavra de Deus. Aí mostra alguns resultados interessantíssimos na vida dessa pessoa. No versículo 3, vai dizer assim, que esse homem é como árvore plantada junto a correntes de água. Uma árvore plantada junto à corrente de água, a gente já sabe muito bem. Pode vir o período da seca e tudo mais, que essa árvore continua verde. Tanto que diz assim, a sua folhagem não murcha. É uma pessoa com vida, é uma pessoa viva e plena, é abundante. Perceba que esse homem, por meditar na lei do Senhor, ele tem, mesmo no tempo da seca, força de vida, não é? Ele está vivificado. Então perceba que esse homem, em primeiro lugar, ele tem saúde, né? Então esse homem é feliz porque medita na lei do Senhor. E o resultado na sua vida é que ele é um homem saudável. Mas, no versículo 3 ainda, vai dizer que no devido tempo ele dá o seu fruto. E mais, e tudo que ele faz será bem sucedido. Perceba, no tempo certo ele produz fruto.
Fruto é a ideia de uma realização, né? Esse homem é comparado a uma árvore que produz fruto, ou seja, ele conquista coisas, ele realiza coisas, e são coisas boas, não é? Ele tem saúde e é realizado, porque tudo que ele faz será bem sucedido. Perceba então que esse texto diz para nós que esse homem era feliz, muito feliz, bem-aventurado, gozava de saúde, porque ele era como árvore plantada, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que não murcha suas folhas, e é um homem realizado, porque no tempo certo ele produz fruto, e mais, tudo que ele faz será bem sucedido. Agora tem mais, lá no versículo 6 diz assim: o Senhor conhece o caminho do justo, que é esse homem, não é? Perceba que esse conhece é mais do que Deus conhece. Ah, eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço essa questão, conheço esse outro tema. Não, não é esse conhecer. Esse conhecer aqui é um conhecer de intimidade. Por exemplo, o marido, na lua de mel, conheceu sua esposa. Conhecer ali de ter uma relação muito íntima. Diz o texto que Deus conhece, ele tem um relacionamento de vida com esse justo. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor. Então perceba, este homem é muito feliz, porque ele tem saúde em todas as esferas. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Esse homem é feliz porque ele é realizado, ele produz frutos, o que ele faz é bem sucedido. Esse homem é feliz porque ele está conectado com Deus, ele tem intimidade com Deus. Não existe relacionamento pleno com Deus sem nós conhecermos a palavra dele, sem conhecermos a ele. Ele se revela pela Escritura. Então, meditação cristã é nós lermos a palavra de Deus, pensarmos na palavra de Deus, tipo a vaquinha que come e depois rumina, não é? E vai para um estômago, depois volta, mastiga. Então é essa ideia, ler a palavra de Deus e pensar nela, se imaginar nela. Algumas pessoas me dizem assim: pastor, eu não consigo meditar, eu não sei nem o que é meditar. Me explique melhor. Para meditar, nós precisamos, além de contar com a graça de Deus, nós precisamos ler o texto de novo, ler várias vezes, ler com qualidade. É preciso também contar com a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo, que é Ele que revela para a gente, né? Mas também usar um pouco da imaginação. Você vai entender isso. Eu quero fazer um exercício com você. Dá para parar aí um pouquinho o que você está fazendo? Se não der, depois volte nesse áudio ou nesse vídeo e faça esse exercício comigo, mas a ideia é essa. Preste atenção, feche os seus olhos, ou melhor, vá até algum lugar, se assente, respire fundo, feche os olhos e eu vou falar algumas coisas e você vai se imaginar aí, beleza? Vamos lá? Imagine uma montanha, um lugar assim bem árido, um clima semidesértico. Uma montanha com pouquíssima vegetação, muitas pedras, muito calor e quase nenhuma árvore para se abrigar do calor do sol. Um vento seco, com bastante poeira, corta o seu rosto. Nesse cenário, você está com o seu corpo todo coberto com roupas de manga comprida, tentando preservar a umidade do seu suor, porque a água nesse lugar, nessas condições, é muito rara. Você está com a cabeça coberta e mesmo assim é muito difícil olhar para o horizonte porque o sol é muito forte. Nesse cenário, onde você está sofrendo por falta de água, sua boca já está seca, não há quase nenhum movimento, você então vê uma ovelha. Isso, uma ovelha. A ovelha está parada à sua frente. Essa ovelha está calma, tranquila, parece que está aguardando você chegar. E quando você se aproxima, para sua surpresa, essa ovelha fala. Isso mesmo, ela fala. E agora você já não sabe mais se aquilo é uma miragem, se é verdade, se você está sofrendo por causa da seca. Você até resolve tomar um gole dessa água, que você estava guardando para um momento especial. Porque você, afinal de contas, não sabe mais quando é que vai ter água de novo. Pois bem, você toma o último gole, mas a miragem não passa. A ovelha está ali, ela é de verdade e ela fala com você.
ela puxa conversa com você. Você então começa a falar para ela das dificuldades daquele clima. Você começa a dizer: como é difícil estar aqui, como é difícil tudo isso que eu estou vivendo, como é difícil não ter um rio passando por aqui, como seria bom se nós tivéssemos uma piscina, como seria bom se tivéssemos um ar-condicionado, como seria bom se nós tivéssemos vários aparelhos eletrônicos que facilitassem a nossa vida. Tudo isso poderia nos ajudar muito. Pois bem, de repente você para de se lamentar e pergunta para a ovelha: ovelha, eu estou falando do que eu preciso, e você? Do que você precisa? E ela então responde: eu não preciso de nada. Você não consegue entender, se certifica de que ela compreendeu sua pergunta. E ela então reafirma para você: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo do que preciso. Mas então você olha de novo para a ovelha e diz: ovelha, você não tem reserva de comida, como não precisa de nada? Você não tem reserva de água, olhe bem para você, não tem força alguma. Quando conseguiria se proteger dos predadores? Você precisa de muitas coisas. E então ela calmamente, docemente, mas firmemente te diz: eu não preciso de nada. Diante dela, com a boca seca, com a pele ressecada pelo vento, suando por causa do sol, você fala assim: eu não consigo entender. Como é que você não precisa de nada, se você nada tem? E ela então: eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho um pastor. E o pastor é tudo que eu preciso. Você me perguntou de água? Como eu tenho um pastor, na hora certa ele me conduz aos rios de águas tranquilas. Ele traz refrigério, não só ao meu corpo, mas também à minha alma. Você me perguntou de comida? Pois bem, o pastor me conduz aos pastos verdejantes. Aqui está seco, mas existem pastos verdejantes que o pastor já reservou, aonde ele me levará na hora que eu precisar. Você me diz quanto à segurança, proteção. O pastor me protege. Por mais que eu ande por caminhos de sombra da morte, por vales escuros, o pastor está comigo, ele me protege. Então, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Além da segurança dessas coisas que você se preocupa, eu tenho uma segurança eterna, porque eu sei que além dessa proteção, dessa manutenção, dessa provisão necessária agora, o pastor tem reservado para mim grandes banquetes. Ele prepara uma mesa e os lobos podem olhar de fora, mas ninguém pode se achegar, porque eu estarei protegido por ele para sempre. E eu tenho a segurança de que essa satisfação será para sempre, pois eu habitarei para sempre na casa do pastor. Nesse momento você se lembra de tudo que você tem. Embora a lista do que você tem seja grande, você, é isso mesmo, você que me ouve, você tem em seu bolso uma lista maior. A lista de coisas que você acha que precisa. Imagine agora, você pega essa lista, pensa no que você tem, pensa no que você acha que precisa e então resolve jogar essa lista fora, pois você entende que nada dessa lista vai trazer a satisfação, a segurança, a tranquilidade e a serenidade que aquela ovelha tem. E que você na verdade precisa, e precisa muito, da única coisa que aquela ovelha tem, do pastor. Só o pastor pode trazer segurança e segurança eterna. Só o pastor pode trazer satisfação, mesmo quando parece que você precisa de outras coisas. O pastor traz verdadeira alegria, paz, tranquilidade. O pastor é confiável, o pastor é manso, o pastor é seguro. E se você tem um pastor, você tem tudo o que precisa. Troque sua lista agora e peça para o pastor, para que ele ande contigo. Diga ao pastor que você precisa dele e ele é tudo o que você precisa.
Esteja disposto a abrir mão de tudo que você acha que precisa. E diga ao pastor que ele é mais importante do que todas as coisas nessa terra. Faça isso. Faça isso agora. Esse é um exercício para você meditar nas verdades que estão lá no Salmo 23. Que o Senhor Deus é o nosso pastor, então nada nos faltará. Medite. A meditação é uma disciplina espiritual extraordinária e ela tem o poder de te conectar com Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Faça isso agora. Leia a palavra de Deus e medite de dia e de noite. Deus te abençoe.